Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula sobre anticoncepção. Esse é um tema que eu adoro falar sobre e é um tema que está sempre presente aí nas provas. Nós dividimos em 3 grandes aulas e nessa primeira aula vamos entender os fundamentos da anticoncepção. Nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente consegue avaliar a eficácia de um método contraceptivo, ou seja, o quanto ele consegue proteger contra a ocorrência de uma gravidez. Vamos revisar sobre os critérios de elegibilidade, o que a gente tem que levar em conta na hora de escolher determinado método para aquela paciente. E existem diferentes tipos de métodos, com diferentes tipos de estrogênios e progestagênios que compõem cada um deles. Teremos uma segunda aula em que vamos detalhar cada um dos métodos contraceptivos disponíveis e uma terceira aula em que iremos revisar as principais situações especiais em que a gente indica ou contraindica determinado método. Então, começando a nossa aula sobre fundamentos, vamos entender qual que é a importância de falar sobre anticoncepção. Porque a gente tem esses dados que foram publicados na Femina, que é uma revista de publicação mensal da Febrasgo, que 62% de pacientes entrevistadas relataram pelo menos uma gestação não planejada ao longo da sua vida. E dentro de gestação não planejada, a gente inclui o conceito de gestação inoportuna, quando a paciente ela até tem interesse em engravidar, mas não naquele momento em que ela engravidou, e de gestação realmente indesejada, na qual ela não queria engravidar de jeito nenhum. Uma gestação não planejada é algo que tem um grande impacto na vida das pacientes, porque modifica todo o plano de vida de uma pessoa. E quando forem entender essa tamanha ocorrência de gestação não planejada, viram que tinham aspectos relacionados tanto ao não uso de métodos contraceptivos, mas até mesmo à falha ou uso incorreto desses métodos. Porque entre essas mulheres que referiram ao menos uma gestação não planejada, quase 50% delas usavam algum método contraceptivo na ocasião. Então, pode ser que exista sim um erro de informação em relação ao uso incorreto dos métodos, ou até mesmo associado à falha destes métodos. Em relação à pandemia de Covid-19, vimos que 7% das mulheres entrevistadas referiram que suspenderam o uso de contraceptivos neste período da pandemia, muito possivelmente por conta, da dificuldade aí de acesso ao sistema de saúde. Vamos então começar a nossa aula falando sobre como a gente vai avaliar a eficácia de um método contraceptivo. Primeiro, vamos entender o que é a eficácia. A eficácia é a capacidade desse método dele proteger contra a ocorrência de uma gravidez. E para calcular essa eficácia de um método, a gente tem o famoso índice de Peer, que é uma divisão. No numerador, dessa fração, dessa divisão, nós vamos ter o número de gestantes, ou seja, o número de situações em que houve a falha deste método, em um período de 12 meses, em um total de 100 mulheres, dividido pelo número total de meses de exposição daquela paciente. E nós temos que cada tipo de método contraceptivo, ele vai ter o seu próprio índice de Peer. E veja que cada um desses métodos disponíveis, ele foi testado em estudos populacionais que determinaram quantas mulheres engravidaram durante o uso por ano. Então, pessoal, veja que no numerador dessa fração que calcula o índice de Peer, tem o número de gestações. Então, a gente entende como o índice de Peer como o índice de falha daquele método. Então, se um determinado método ele tem um alto índice, a gente entende que aquele método ele falha muito, porque ele tem um alto índice de falhas. E aqui nessa tabela, a gente separou para vocês os diferentes tipos de métodos com seus diferentes índices. Vejam que temos índices relacionados ao uso perfeito ou correto daquele método, que é o seu uso ideal, e também temos o índice que difere em relação ao seu uso real. Percebam que existem métodos em que o índice do uso ideal vai ser muito diferente do índice do uso real, como, por exemplo, aqui das pílulas combinadas. Veja que o uso perfeito das pílulas combinadas, ela tem um baixo índice de falha. Mas quando a gente considera o uso real das pílulas, que aí envolve comportamentos da própria paciente, como por exemplo, o fato dela ter que lembrar de tomar a pílula todos os dias no mesmo horário, veja que aumenta esse índice de falha em 10 vezes.
Por outro lado, nós temos métodos em que o índice de falha, quando comparado ao seu uso ideal para o seu uso real, ele é muito parecido. São métodos considerados muito eficazes. E dentro destes métodos, nós temos os conhecidos LARCs, que são os métodos reversíveis de longa duração, que aqui a gente fala do implante subdérmico. Veja que o índice é o mesmo, considerando o uso ideal e o uso real, e nós temos os dispositivos intrauterinos, tanto o hormonal quanto o não hormonal, e veja que esse índice ele também é bem parecido. Aqui um gráfico para vocês tornar mais visual, né, sobre a eficácia dos diferentes tipos de métodos. Veja que métodos muito eficazes têm um baixo índice de gestações por 100 mulheres ano. Aqui a gente está falando do implante, está falando de métodos da esterilização cirúrgica, como vasectomia e laqueadura, e aqui métodos com alto índice de falha, como por exemplo, diafragma, preservativos e métodos comportamentais. Vamos já colocar em prática uma questão do IANSP 2023. Pause em vídeo, dê uma lida. Nessa questão do IANSP é uma pergunta bem direta sobre o índice de Pearl. Ele fala que ele é utilizado para avaliar a eficácia de vários métodos de anticoncepção e pergunta qual que é a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Os métodos comportamentais, como o da tabela, o Ojo-Knauss e o da temperatura corpórea basal, têm um índice de Pearl muito baixo, portanto tem alto risco de falha. Pessoal, aqui ele confundiu os termos. Nós vamos entender na segunda aula sobre os métodos comportamentais, como eles funcionam, mas são métodos que eles dependem muito da usuária e eles são métodos que têm um alto índice de falha, então eles têm um alto índice de Pearl. Letra A está errada. Letra B. O método da lactação e amenorreia, se utilizado corretamente nos primeiros 9 meses pós-parto, tem um alto índice de Pearl. Aqui ele também confundiu os termos, pessoal. Quando a gente fala, né, do método da lactação, da amenorreia, para as pacientes que estão aí amamentando, se utilizado corretamente, ou seja, pacientes em amamentação exclusiva, nos primeiros 6 meses após o parto. E tem um índice de Pearl mais baixo nesses casos, quando obedecida essas condições. Então, a letra B está errada. C. O referido índice mede o número de falhas de um método em 100 casais após 2 anos de uso? Não, pessoal, ele mede sim o número de falhas, né, o número de gestações em mulheres em 12 meses de uso e não 2 anos. Letra D. O implante subdérmico de etonogestrel tem baixo índice de Pearl. Opa, parece uma boa alternativa essa aqui, porque sim, o implante ele tem um baixo índice de falha, ele é um método muito eficaz. Letra E. O dispositivo intrauterino de cobre, ele tem um índice de Pearl melhor que o dispositivo de levonorgestrel. Não, a gente viu, né, que os dispositivos hormonais, eles têm um índice de Pearl melhor, eles têm um índice de Pearl mais baixo, um índice de falha mais baixo quando comparado ao DIU de cobre. Por isso que a resposta correta é a letra D. Mais uma questão, pause no vídeo, dê uma lida. Aqui ela pergunta, entre os métodos contraceptivos abaixo, quais na mesma alternativa tem índices de Pearl mais baixo? Ou seja, ele quer que a gente fale para o pronunciado quais são os métodos mais eficazes. Então, letra A, o Ojo-Knauss, pessoal, o Ojo-Knauss é um método comportamental, ele não é muito eficaz, então letra A é errada. Letra B, ligadura tubária, ok. Condom, não, condom é um método com alto índice de falha, depende também do usuário lembrar de usar e de usar corretamente. Letra C, diafragma e condom são métodos com alto índice de falha, então ficamos com a letra D como resposta, que é o dispositivo intrauterino e a pílula anticoncepcional oral, que são os métodos mais eficazes dentre estes apresentados aqui na questão. Dito isso, agora vamos entender sobre os critérios de elegibilidade, ou seja, o que a gente tem que levar em consideração antes de prescrever determinado método para alguma paciente. E chega a paciente para você num consultório e ela pergunta qual método melhor para ela usar. Quando a gente vai decidir sobre qual método indicar para aquela paciente, nós temos que levar em consideração o que a paciente quer usar, né, o seu desejo. Se ela conta que ela não consegue se lembrar de usar a pílula todos os dias, possivelmente a pílula não vai ser uma boa opção para ela. Nós temos que rever os critérios de elegibilidade, ou seja, o que a paciente pode usar tendo em vista as suas comorbidades. E temos que entender o que está disponível para ela usar. Por exemplo, o anel vaginal e o adesivo transdérmico, eles não são disponíveis no Sistema Único de Saúde. E entre os LARCs, os métodos reversíveis de longa duração, aquele que é mais amplamente disponível aí na rede pública é o dispositivo intrauterino de cobre.
E nós vamos apresentar todos os métodos disponíveis para aquela paciente e tomar uma decisão ali compartilhada com ela. Agora, sobre os critérios de elegibilidade. Eles são critérios que são definidos pelo conjunto de características que aquele candidato ao uso de determinado método contraceptivo apresenta. Eles vão indicar se aquela pessoa ela pode ou não utilizar aquele determinado método. Então, a gente tem que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela montou um grupo de trabalho que, então, classificou essas condições em 4 categorias, que estão assim distribuídas. Então, o método categoria 1, considerando as comorbidades que aquela paciente apresenta, ele é considerado como sem riscos para aquela paciente. O seu uso ele está liberado para ela. O método categoria 2, a gente fala que existem riscos relacionados ao uso daquele método, mas os benefícios superam estes riscos e dessa forma o uso também está liberado para aquela paciente. O método categoria 3 é quando os riscos de uso daquele método, eles podem superar os seus benefícios. Então, neste momento, a gente vai compartilhar a decisão com a paciente e vai individualizar caso a caso. Agora, método categoria 4, esquece, pessoal. É uma contraindicação absoluta ao uso por aquela paciente. Vamos já colocar em prática uma questão aí, super recente, pause em vídeo, dê uma lida. É uma questão que pergunta com relação aos critérios de elegibilidade da OMS para métodos contraceptivos hormonais, qual a alternativa correta? Vamos lá. Então, letra A. Anticoncepcionais hormonais combinados orais, eles são contraindicados em pacientes diabéticas. Pessoal, a gente até vai ver com maior detalhe na aula de situações especiais, mas se a gente tem que diabéticas sem comprometimento de órgão-alvo, né, sem vasculopatias e não insulina dependentes, com bom controle, elas podem sim fazer uso de anticoncepcionais hormonais combinados. Então, letra A está errada. Letra B. O DIU de levonorgestrel, ele pode ser usado em pacientes diabéticas e em pacientes com história de trombose venosa profunda prévia. Pessoal, essa parece uma boa alternativa porque sim, no dispositivo intrauterino de levonorgestrel, ele pode ser utilizado nessas condições. Vamos ver as outras alternativas. Letra C. Os anticoncepcionais combinados orais, eles são contraindicados em pacientes com dislipidemia isolada. Pessoal, pacientes com dislipidemia isolada, ainda mais se for pacientes que têm um bom controle dessa comorbidade, elas não têm contraindicação ao uso dos anticoncepcionais combinados orais. Então, a letra C, ela está errada. Letra D. Os anticoncepcionais orais são contraindicados em pacientes tabagistas com idades inferior a 35 anos. Não, pessoal, a gente contraindica as pílulas orais combinadas em pacientes tabagistas com mais de 15 anos maço de carga tabágica e com mais de 35 anos. A letra D está errada. E para pacientes obesas, é preferível o uso de método combinado estrogênio mais progesterona. A gente também vai rever que a obesidade, ela não é uma contraindicação a nenhum método. A gente vai preferir métodos com ausência de estrogênio por conta dos efeitos colaterais associados ao uso do estrogênio e também, possivelmente, porque pacientes com obesidade podem ter associação de outras doenças de síndrome metabólica. Então, pessoal, aqui a melhor resposta, a alternativa correta é a letra B. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver cada uma dessas situações em maiores detalhes em uma terceira aula. Aqui eu trouxe só para a gente entender como é cobrado sobre os critérios de elegibilidade e o que a gente tem que, como a gente cria esse raciocínio na hora de escolher determinado método. Vamos avaliar as comorbidades, o diabetes, vamos avaliar se a paciente hipertensa crônica, uso de medicações que a paciente faz uso e os seus antecedentes pessoais, antecedentes cirúrgicos, antecedentes de eventos tromboembólicos. Vamos entender agora quais tipos de estrogênio podem compor os diferentes tipos de métodos contraceptivos. Então, nós temos os estrogênios naturais, que são de 4 tipos: estrona, estradiol, o estriol e o estetrol. O estradiol ele ainda pode ter as formas de estradiol mecanizado e os ésteres de estradiol. E dentre os ésteres de estradiol, nós podemos ter o valerato de estradiol, o enantato de estradiol e o cipionato de estradiol. Em mais detalhes sobre esses estrogênios naturais, então a gente tem que a estrona. A estrona, ela é o principal estrogênio da mulher na pós-menopausa. Ele é o segundo aí predominante após o estradiol nas mulheres na menarquia. Ele é sintetizado pela enzima aromatase, que converte a partir da molécula da androstenediona.
O estradiol ele é o estrogênio mais potente, é o que está mais prevalente nas mulheres em idade reprodutiva. Ele é proveniente a partir da aromatização da molécula da testosterona. Os ésteres de estradiol, eles são ligados a um ou ambos grupos de hidroxila do estradiol e eles existem para melhorar a sua biodisponibilidade pela via oral e a sua duração de ação com o uso dos métodos injetáveis. O estriol ele é mais frequente no período gravídico, porque ele é de uma produção placentária. Ele é um estrogênio fraco que tem uma baixa afinidade com o seu receptor. E o estetrol, ele tem níveis detectáveis apenas durante a gravidez, porque é uma molécula produzida pelo fígado fetal. E quais são os outros tipos de estrogênio que a gente tem? Pessoal, a gente tem o etinil-estradiol. Etinil-estradiol, ele é um estrogênio artificial, é um derivado sintético do estradiol. E ele existe porque ele é mais resistente ao metabolismo e é o etinil-estradiol que está presente em mais de 90% das pílulas contraceptivas. Então, com essa forma do etinil-estradiol, ele aumenta a sua biodisponibilidade, né, sendo mais resistente ao metabolismo. Só que quais são as suas consequências? Durante a sua metabolização, a gente tem o famoso fenômeno da primeira passagem hepática. E por conta dessa primeira passagem hepática, tem uma série de consequências que vai oferecer mais riscos para a paciente. Por exemplo, riscos de piora de níveis pressóricos, aumento de riscos de eventos tromboembólicos. Por quê? Então, o que acontece quando ocorre a metabolização do etinilestradiol? Ele passa pelo fígado. Isso resulta em um aumento dos fatores de coagulação, como, por exemplo, os fatores 7, 8 e 10, aumenta níveis de fibrinogênio, aumenta a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando a reabsorção de sódio e água e piorando os níveis pressóricos da paciente. Aumenta a síntese de triglicérides, aumenta a excreção biliar de colesterol e aumenta os níveis da molécula de SHBG. E o que reduz? Reduz a proteína C, proteína S e a antitrombina 3. A gente tem aqui a proteína S, ela é uma glicoproteína que ela atua como cofator da proteína C. E essa proteína ativada, ela vai atuar na degradação proteolítica dos fatores de coagulação. Então, veja que reduz essa atividade de degradação proteolítica dos fatores de coagulação. E a gente tem que esses efeitos, né, são mais intensos quanto maior a dose de etinilestradiol que a gente oferece para aquela paciente. E se falando de doses do etinilestradiol, a gente tem que os diferentes tipos de métodos vão ter diferentes doses. E mesmo dentro de um mesmo método, aqui falando das pílulas anticoncepcionais hormonais orais, temos pílulas que com diferentes doses de etinilestradiol. Então, pílulas mais antigas, elas tinham doses mais altas, doses próximas a 50 microgramas, que é uma dose bem alta de etinilestradiol. Então, aumenta muito o risco, por exemplo, de eventos tromboembólicos para aquela paciente. E é se considerado doses ultra baixas de etinilestradiol quando temos doses próximas a 15 a 20 microgramas. Em relação ao anel vaginal e adesivo transdérmico, que são métodos combinados, que a gente chama, métodos que contêm etinilestradiol, o anel vaginal, ele promove uma liberação de 15 microgramas por dia e o adesivo transdérmico uma liberação aqui de 34 microgramas por dia. Temos ainda outros tipos de estrogênio, como os estrogênios conjugados, que são estrogênios naturais extraídos da urina de éguas prenhas, e o promestrieno, que é um estrogênio sintético fraco que tem pouca atividade sistêmica. Só para vocês conhecerem aqui. Entendido isso, revisado todos esses tipos de estrogênio, eles vão ser utilizados em diferentes métodos contraceptivos. E cada um vai ter a sua particularidade. Por exemplo, o estradiol ele é utilizado em métodos por via oral. O estetrol ele está em estudo para ser utilizado como via oral, pílulas contendo estetrol. O valerato de estradiol ele está presente em pílulas por via oral e também no injetável mensal. O enantato de estradiol no injetável mensal, assim como o cipionato de estradiol. E o etinilestradiol, que é o mais amplamente disponível, é estrogênio sintético que a gente viu, ele está disponível para administração na via oral, no anel vaginal e no adesivo transdérmico. E duas considerações importantes também, que a gente tem que os estrogênios conjugados, que a gente viu no slide anterior, eles não são utilizados na contracepção. E o etinilestradiol, ele não é utilizado na terapia hormonal. A gente tem que anticoncepção e terapia hormonal são
atuações diferentes, elas são formas de ofertar hormônios para paciente, mas com objetivos completamente diferentes. E a gente oferta hormônios em doses diferentes e esquemas diferentes também. Em relação aos tipos de progestagênios que a gente tem que a molécula de progesterona, ela pode ser derivada tanto de progesteronas, mas também de moléculas de testosterona e de moléculas de espirulactona. E por conta das suas diferentes origens, eles vão ter atuação sobre diferentes receptores, né, podendo ter maior ou menor afinidade com receptores de progesterona, de testosterona, de estradiol, de aldosterona. Então, em relação às origens dos progestagênios, a gente tem aqueles que são derivados da progesterona, aqui da molécula de 17-hidroxiprogesterona, a gente tem como exemplos o acetato de ciproterona, acetato de clormadinona e o acetato de medroxiprogesterona, e o derivado da 17-norprogesterona, o acetato de nomegestrol. Derivados da testosterona, nós temos noradsterona, dienogeste, levonorgestrel, desogestrel, etonogestrel e gestodeno. E derivados da espirulactona, temos a drospirenona. E em relação, então, aos efeitos que a gente conversou. Então, como eles têm diferentes origens, e a molécula de progesterona, ela vai ter atuação sobre o receptor da progesterona, mas vai ter afinidade de atuação sobre diferentes tipos de receptores. Receptores, por exemplo, os androgênicos. Isso vai garantir àquela molécula de progesterona um efeito mais androgênico. De que a gente está falando aqui? Do levonorgestrel e da noradsterona. Efeitos antiandrogênicos são exemplos de progestagênios como o acetato de ciproterona, dienogeste, drospirenona e acetato de clormadinona. Efeitos glicocorticoides por atuação nesses receptores, o acetato de medroxiprogesterona. E efeitos antimineralocorticoides como a drospirenona. Mas o que mais se fala, pessoal, é em relação à escolha dos progestagênios que tenham um efeito antiandrogênico, porque isso garante uma melhora, por exemplo, de acne da paciente, que é uma queixa muito frequente aí no dia a dia do ginecologista. E o que a gente tem que lembrar do que garante essa potência antiandrogênica dessas moléculas? Então, a gente tem aqui diferentes tipos, né, de progesteronas. Então, veja que o acetato de clormarginona, ele tem uma potência antiandrogênica que é menor que a drospirenona, que é menor que a do dienogeste e menor do que o acetato de ciproterona. E o que garante esse efeito antiandrogênico? Então, primeiro, em relação ao uso do progestágeno, a gente tem aqui os progestágenos com uso contínuo. São eles quem garante o efeito contraceptivo dos métodos, porque eles que inibem a ocorrência do pico de LH. Se não tem a ocorrência do pico de LH, não vai acontecer a ovulação. E aqui também por inibirem um pico de LH, então diminuírem o nível de LH, com efeito antiandrogênico, eles vão reduzir a síntese ovariana de androgênios nas células da teca. Lembrando lá daquela nossa aula no início do curso, né, da teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Então, o hormônio LH, ele age nas células da teca, foliculares, e vão estimular a produção de androgênios. E são esses androgênios que vão garantir o efeito de piora de acne, de hirsutismo e alopecia nessas pacientes. Então, esses progestagênios com esse efeito antiandrogênico, uma justificativa para isso é a redução dos níveis de LH. Mas também temos uma melhora aí o efeito antiandrogênico também com métodos combinados por conta da molécula do estrogênio. O uso de etilenoestradiol, a gente viu que na sua metabolização na primeira passagem hepática, aumenta os níveis da SHBG. O que é a SHBG? Ela é uma globulina que transporta esteroides sexuais. Então, quando o esteroide sexual, como o androgênio, ele está ligado à molécula da SHBG, ele não atua. É uma fração que não é biologicamente ativa. Então, se eu aumento muito os níveis de SHBG, administrando etilenoestradiol para as pacientes, então vai ter mais esteroide sexual, androgênio ligado a essa molécula. Ou seja, vai ter menos testosterona livre. Então, vai ter menos hormônio que vai poder atuar, que vai ser biologicamente ativo. Por isso também vai garantir esse efeito antiandrogênico. Ainda outros efeitos que a gente tem, né, de alguns progestagênios, eles podem inibir diretamente a atividade dessa enzima que chama 5-alfa-redutase. Essa enzima, ela converte testosterona em dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona, que é o DHT, ela é uma molécula que tem uma grande potência androgênica. Então, como a gente inibe essa atividade 5-alfa-redutase, acontece essa redução dessa conversão, reduzindo os níveis da DHT, da dihidrotestosterona.
Além disso, eles podem se ligar e inibir receptores diretamente intracelulares de testosterona e de hidrotestosterona. Outro ponto aqui importante, pessoal, é que os progestagênios, eles não aumentam o risco trombogênico. O progestagênio não aumenta risco trombogênico. O que a gente tem é que pode haver um discreto aumento de risco com o uso do acetato de medroxiprogesterona, mas os estudos que mostraram esse aumento de risco foram estudos considerados de baixa qualidade. Então, de maneira geral, a gente considera que os progestagênios, eles não aumentam o risco trombogênico. Esse risco trombogênico, ele está associado ao uso dos estrogênios. Mas o que a gente ouve falar em relação ao uso de progestagênios antiandrogênicos, esse efeito possivelmente trombogênico? O que a gente tem, pessoal, é que quando a gente usa um progestagênio antiandrogênico com etinoestradiol, num método combinado, como por exemplo uma drospirenona com etinilgestradiol, a gente tem que essa combinação, ela tem um efeito trombogênico maior do que quando a gente usa um progestagênio androgênico com etinoestradiol. Por exemplo, quando a gente usa um levonorgestrel com etinoestradiol. Aí, quando foi lançado no mercado a pílula que tem apenas a drospirenona isolada, uma das dúvidas que surgiu foi que já que a drospirenona, quando associada com o etinilestradiol, ela tem um risco aumentado de tromboembolismo, será que a drospirenona isolada, ela poderia levar também a casos de trombose? Aí, dois grupos de pesquisadores, então, eles foram acompanhar as pacientes que fizeram uso da drospirenona isolada e não foi visto casos de tromboembolismo venoso e arterial nas pacientes que fizeram uso da drospirenona isolada, certo? Trouxe esses slides para vocês entenderem muito bem esses conceitos, que é essa combinação de um progestagênio antiandrogênico com etinoestradiol que possui maior risco de eventos tromboembólicos, e não os progestagênios isolados, porque progestagênios isolados não aumentam riscos trombogênicos. Vamos colocar em prática uma questão da USP São Paulo, quase um vídeo de uma lida. Aqui temos uma mulher de 19 anos de idade que ela se queixa de ciclos menstruais com intervalos longos, ela tem acne, pele oleosa e dificuldade em perder peso. E ela recebeu indicação para usar um contraceptivo hormonal oral combinado e teve melhora da acne. E qual o efeito do contraceptivo é associado a essa melhora da acne? Letra A, elevação na aromatização de precursores androgênicos. Não, pessoal, a gente não viu essa interferência na aromatização com o uso das pílulas. B, o efeito contínuo do progestagênio. Aqui, pessoal, ela está usando um contraceptivo hormonal. Possivelmente a gente entende que em uso de métodos combinados, o grande efeito é a influência do etinoestradiol no aumento da SHBG por reduzir a fração livre dos androgênios. Então, não seria aqui a letra B. C, redução nos níveis sistêmicos de estradiol? Não, a gente sabe que isso não acontece. E D, a resposta correta, então, é aumento da globulina carreadora do hormônio sexual, a SHBG. Então, com aumento dessa globulina carreadora, diminui hormônios livres, que não diminui a atuação desses hormônios. Outra questão, pausem o vídeo e deem uma lida. Aqui é uma questão bem direta, super recente aí da prova da UEL, que pergunta em relação aos progestagênios com atividade antiandrogênica, considere os itens a seguir. Acetato de clormadinona, dienogeste, drospirenona e gestodena. Então ele pergunta quais desses progestagênios têm uma atividade antiandrogênica. Pessoal, a gente viu que são o acetato de clormadinona, o dienogeste e a drospirenona. Então alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. Outra questão, pause o vídeo e deem uma lida. Aqui uma questão que fala do hiperandrogenismo cutâneo, com excesso de oleosidade na pele, acne e pelos que preocupa muitas mulheres. Aí ele fala, além do acetato da ciproterona, são todos os progestagênios que apresentam essa atividade antiandrogênica. Então, ele quer saber quais progestagênios têm atividade antiandrogênica. E quais são? Então, a gente viu dienogeste, drospirenona e clormadinona. Letra A responde a questão. As demais a gente exclui porque a gente sabe que o gestodeno ele tem um efeito androgênico, assim também como o levonorgestrel. A gente exclui as demais alternativas. Pessoal, é isso a nossa primeira aula para entender alguns tópicos iniciais, fundamentos da anticoncepção, mas vamos abordar mais a fundo nas duas aulas seguintes. Muito obrigada pela atenção de vocês, contem com a gente, bons estudos!